anunciar já no caminho diferente hoje. E lá atrás aí, os irmãos vão chegar. Você pode aplaudir Jesus, irmão, em nome de Jesus. Reage. Reage que Deus tem milagre nessa noite na nossa vida. Mas você precisa reagir para que o Senhor faça um milagre na nossa vida. É necessário você se levantar. Oh, glória! Jesus está aqui. Então Deus se olhar para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Livro de 1 Samuel, seu capítulo 1. Glórias a Deus. Eu sinto que Samuel nessa noite. Meu coração está queimando com a presença do Senhor. Glórias ao Senhor. 1 Samuel, seu capítulo 1. Glória a Deus. Verso número 3. Depois nós lemos o verso número 17, amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-los. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo de número 17. Eli respondeu: vai em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto não estava mais abatido. Glórias ao Senhor. Pai Santo e eterno, debaixo, Senhor, de uma palavra, Senhor, profética. Meu Deus, que nós recebemos, Senhor, nesta manhã, debaixo, Pai amado, Pai, de uma palavra, Senhor, de se levantar. Senhor, nessa noite nós oramos ao Senhor novamente, debaixo, Senhor, novamente uma palavra, meu Pai, de se levantar. Senhor, meu Deus, meu Pai, enquanto, Senhor, aquela mulher estava, Senhor, frustrada, meu Deus, meu Pai, por ausência de um filho, meu Pai, mas a palavra, Senhor, que ela recebeu, liberou vida para o seu coração. Pai amado, Pai querido, que nessa noite, Senhor, palavra de vida, meu Pai, venha ser liberada, Senhor, sobre os nossos corações. Pai amado, Pai querido, nós entramos aqui nesta noite cabisbaixo, meu Deus, entristecidos, Senhor, angustiados, meu Pai. Nós venhamos a sair daqui, Senhor, com o nosso coração, Senhor, de paz, Senhor, de alegria, meu Deus amado, meu Deus, sempre debaixo, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor. Fica conosco, meu Pai, nessa noite. Nós já sentimos, Senhor, a tua presença. Senhor, nós queremos sentir mais, Senhor, da tua presença. Senhor, derrama mais, Senhor, da tua presença sobre as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Pai amado, Pai, diga que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus mais forte? Glória a Jesus. A palavra de Deus diz em Apocalipse, o livro da revelação, que diz assim: o que vencer, eu farei coluna na casa do meu Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
E a palavra de Deus também diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A palavra do Senhor também diz que venceremos pela graça. Estamos de pé pela graça. E aquele que crê será bem-aventurado. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele disse que ele iria para o Pai. Mas a Bíblia diz, ele fala claramente que ele deixaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é algo extraordinário sobre nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele nos corrige em todos os momentos, até o que nós falamos, até o que nós vestimos, até o que nós calçamos, até o que nós vamos pensar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele traz esse direcionamento que acontece isso na minha vida. Tudo que nós fazemos, nós temos que o Espírito Santo está bom. Espírito Santo é desse jeito. Espírito Santo toma a minha direção. Porque ele é sensível e ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele sabe quando você peca. Mas antes de você pecar, já vai, epa, calma aí. Não é assim. Vai por aqui. Faz assim. É desse jeito. Porque o Espírito Santo, ele é poderoso. Talvez você esteja passando algo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, antes de ele te deu um puxão de orelha. O Espírito Santo, irmãos, ele tem ciúme. Ele é o ser. E ele está do nosso lado. Quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas agradáveis a Deus, sabe o que ele faz? Ele dá a linha. E para ele voltar, meu querido, eu sinto muito que é muito difícil. Tem que ser uma busca interior para que o Espírito Santo volte e faça algo na tua vida. É necessário você crer. Se Davi não tivesse a presença de Deus, ele não conseguiria derrotar aquele gigante. Porque a Bíblia diz que ele era minúsculo, mas ele era corajoso, não é coragem de homem, era a coragem do Deus Altíssimo. E nessa noite Deus quer te dar coragem, nessa noite Deus quer te dar autoridade, nessa noite Deus quer te dar vigor. Mas será que você está pedindo isso para Deus? A minha vida espiritual está um fracasso, o que você está fazendo? Eu não consigo me levantar, você está fazendo o que para se levantar? Quais são as suas atitudes de vir se levantar? Você tem feito na sua casa? Você tem clamado a Deus? O que você tem feito no teu serviço? Por onde você tem passado? Será que você está no Salmo 91? Ou será que você está no Salmo 70? Apressa, Senhor! O que você está fazendo para Ele? O que nós estamos fazendo para Deus? Cobrar dele é fácil. Eu já sou dizimista. Eu já sou ofertante. Não é só isso. É ter uma vida de entrega. É ter uma vida com Deus. A minha vida financeira está ótima. Não precisa eu orar. Quem falou isso? Quem falou que você não precisa mais orar? Quem falou que você não precisa mais descer? Quem falou que você não precisa clamar? Quem disse isso? Aleluia, meu Deus. Em todo tempo, guarde Glória, glória a Deus. aquela verdadeira palavra. Em todo tempo, seja limpo como Ele é. Em todo tempo, seja guardado pelo Espírito Santo. Pastor, eu não sinto mais. Mas você tem feito o que para você sentir Ele? Glória a Deus. O que você tem feito? Aleluia. O que eu tenho feito para sentir o Espírito Santo? Querido, entenda que quem tem o Espírito Santo não tem desespero. Quem tem o Espírito Santo suporta. Quem tem o Espírito Santo, ele já avisa o que vai acontecer. Quem tem o Espírito Santo tem alegria de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem tem o Espírito Santo, ele é diferenciado. Quem tem o Espírito Santo, ele sente quando ele está presente. E quem tem ele nessa noite, ele é
difícil. Hoje eu falo com ela todos os dias que eu passo. E ela fala comigo. E eu só quero só uma oportunidade. Enquanto eu estiver lá para falar de Jesus para ela. Tem um momento certo na tua vida de Deus te abordar. Você acredita que Ele está indo lá na tua casa agora? Então, em nome de Jesus, reage. Irmão, se você soubesse o que é o mundo espiritual, se você pudesse contemplar e ver, irmão, o que é o mundo espiritual, o que os demônios estão fazendo dentro das igrejas, o demônio está colocando frieza, o demônio está organizando as pessoas não abrem os olhos. Glória a Deus. Ele sempre fica te observando o que você vai fazer no culto. Glória a Deus. E ainda ri na sua cara quando você não abre a boca para a glória. Ele fala assim, já está morto. Já era. Mas eu tenho um recado de Deus para ele nessa noite. Quem está morto é você. Quem está no inferno, Satanás, é você. Eu me levantarei. Eu me erguerei. Assim diz o Senhor. Será que você vai se erguer? Ele abaixar.
para você. Ele é o leão da tribo de Judá. Você crê que ele é o leão da tribo de Judá? E ele está aqui? Oh, glória! Nova séria! Sobre o trono de justiça
Recebe,
sentar. Glória, glória a Deus. Oh, meu Deus, pega essa presença. Meu Deus, nós não somos dignos de nada da parte de Deus. Mas a sua misericórdia ela dura para sempre. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos por Satanás. E Ele está aqui, irmão, nessa noite. Já estamos aqui numa manhã tão gloriosa, com uma bênção, como é bom estar com vocês. E é gratificante poder saber que tem pessoas que querem buscar ao meio. Amém? Está conosco nessa noite o amigo da irmã Dinda, o Vanderlei. Deus abençoe a tua vida, viu? Fique à vontade. Seja bem-vindo e volte mais vezes. Amém? Deus é bom em todo tempo e Ele está aqui nessa noite. Amém? Vamos ouvir o grupo da Delfa adorando o Senhor nessa noite. Amém? Seguido o Josiel já vai ministrar as ofertas, a palavra do Senhor. Em seguida o pastor já vai estar ministrando a palavra de Deus. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias e cimas pretas, vencer-me-á. Ele está aqui. Você pode aplaudir ele nessa noite?
Glória a Deus. Vou ficar inspirado, mas assim. Eu achei bom. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Homens cultivando a maldade e o pecado corrompeu a humanidade, mas quem tem ouvidos ouça o que Deus o amor do coração de muitos desviou e o dinheiro se tornou seu Senhor, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Os dias são maus, vigiai e orai. Os dias são maus, vigiai e orai. Os dias são maus, vigiai e orai. Escuta a voz de Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Glória a Deus. Peço que os irmãos aí abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Foi nem combinado isso aqui, né? Mas a esposa dele em 1 Samuel
Deus também tinha dado essa palavra no meu coração. Glória a Deus, eu respondo na minha oração, aleluia. Então, 1 Samuel, capítulo de número 1, só que eu vou ler a partir do verso de número 11. Glórias a Deus. Ana vai nos trazer uma lição muito forte nessa noite. Diz assim: então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me olhares com atenção para a aflição da tua serva, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará nenhuma navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós conhecemos muito bem a história de Ana, né, irmãos? Glórias a Deus. A gente vai analisar um pouco da história dessa mulher. Nós vamos analisar toda a sua família, a cidade onde essa mulher morava. Se a gente for analisar tudo, irmãos, essa mulher tem tudo para ser bem sucedida. A palavra do Senhor vai dizer que ela mora numa cidade chamada Ramataim, junto com seu esposo. O significado desse nome é aquele que mora às alturas das vistas. Irmãos, mora num lugar muito alto, num lugar muito bonito. A palavra do Senhor vai dizer que ela é casada com Eucana. A Jaque já leu aqui que ela era a esposa mais amada. A palavra do Senhor diz que Eucana tem pelo seu significado Deus possuiu, ou Deus comprou. É um homem próximo de Deus, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que ele é filho de Jeroão. E o significado de Jeroão é Deus é exaltado. Tudo composto nessa família, irmão, tem proximidade com Deus. Ele é neto de Eliú, que quer dizer que Deus é meu ajudador. Eucana é casado com Penina e com Ana. Até o nome de Penina aqui é maravilhoso, não é Pérola. E Ana vai dizer que é aquela que é cheia da graça. Irmãos, olhando só o significado dos nomes dessa família, irmão, teria motivo para ter reclamação aqui, irmãos? É para ser uma família abençoada. Só que a situação de Ana é que ela não tem um filho. E a palavra do Senhor vai dizer que Penina a aflige por causa disso. A palavra do Senhor vai dizer que Ana, juntamente com sua família, com seu esposo, está diante do templo. A palavra diz que ela faz uma oração tão forte, irmãos. Ela se entrega de uma forma tão sobrenatural que o sacerdote ali observando ela pensa que ela estava embriagada. Mas ela diz para ele: eu não estou embriagada não, filho. Eu estou tão angustiada, eu estou tão deprimida, que hoje eu vim aqui para entregar tudo para Deus. Entenda uma coisa, e o Senhor me trouxe isso ao meu coração. Ana é a única pessoa que eu encontro através da palavra do Senhor que clamou tanto por algo, mas nunca foi dela. Deus poderoso. No social, como assim? Ana expressa uma gratidão tão grande no momento da sua oração, irmãos, que aquilo que ela pediu ao Senhor, nunca foi do seu domínio. A palavra gratidão no hebraico vai dizer Hakarat Atov, que tem pelo seu significado reconhecer o bem. Pega isso aqui, irmão, para a tua vida nessa noite. Quando eu reconheço que algo me faz bem, eu me aproximo dele. O pastor entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Quando eu reconheço que algo me faz bem, eu me aproximo. O pastor Miguel me faz bem. Então eu me aproximo de quem me faz bem. Ana sobe com o propósito de se aproximar de Deus de uma forma tão sobrenatural que aquele que é sacerdote pensa que ela está embriagada. Entende isso aqui, irmãos? Ana, quando ela reconhece que só Deus pode suprir a sua necessidade, ela entende o quanto ela precisa estar próximo dele. Quando nós somos gratos, irmãos, quando nós temos gratidão
gratidão no nosso coração, nós temos um verdadeiro entendimento que não importa o que nós vamos passar. Por que, irmão José? Porque quando eu tenho certeza da gratidão que eu exerço, eu tenho certeza daquele que vai prover sobre a minha vida. Entenda isso aqui, irmãos. Gratidão não vai fazer isso aqui, não. Obrigado. Aleluia. Nunca foi. Um dos significados da palavra gratidão é preencher o que falta. Eu tinha dado um glória mais forte. Então, quando eu sou grato, ele preenche o que me falta. Não, eu vou repetir para você dar um glória aqui, poderoso, para estremecer o mundo espiritual. Quando eu sou grato, irmãos, ele supre a minha falta. É por isso que você vê algumas pessoas passando por uma certa situação e você não entende como é que essa pessoa ainda continua na presença. Como é que essa pessoa continua no pai dele orar? Como é que essa pessoa continua pregando, gente? A vida toda esbagaçada, a família toda perdida, a situação financeira toda bagunçada. Por que essa pessoa continua? Porque ela tem certeza. A gratidão está tão forte no seu coração que ela tem certeza daquele que pode suprir a sua necessidade. Por que eu falo que Ana pede para algo que nunca foi dela? Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego. Então você imagina a Ana no primeiro mês de gestação. Todo mundo falando lá. Ana engravidou. Ana vai ter um bebê e Ana falando não é meu. Passa o terceiro, quarto mês, a barriga começa a crescer. Todo mundo visualiza a Ana e fala: Ana vai ter um filho. Ana, você vai ter um filho, aquilo que você tanto queria. E Ana fala: mas não é meu. Como assim, Ana? Você está gerando. Está dentro de você está gerando vida, mas não é meu. O menino nasce. Ela pega o menino sobre os seus braços. Ela amamenta. Ela está vendo o menino se desenvolver e crescer. Está todo mundo dizendo: olha que glória, que bênção de Deus. Ana agora tem um filho. E Ana no seu coração está dizendo: não é meu. Mas José, o que você está querendo dizer com isso? Quando nós entendemos, irmãos, que a nossa vida está debaixo de uma dependência sobrenatural, você precisa entender isso aqui. Tudo aquilo que o Senhor entrega sobre as nossas vidas está sobre as nossas mãos, mas não é nosso. Irmão Josiel, como assim? Aquele carro está lá do outro lado da rua, aquele branquinho ali que tem um baúzinho grande ali. A chave está comigo, só que não é meu. Mas José, o que você está querendo dizer com isso? Irmãos, quando eu entendo a gratidão que eu tenho a Deus, se Ele tirar aquilo ali, eu sei que Ele vai suprir. Se amanhã, que isso não aconteça, mas se amanhã eu fazer entrega, alguém roubar isso aí e eu não ver mais, eu sei que amanhã Ele vai suprir. A gente precisa ter esse entendimento, irmãos. Por que Ele vai suprir, irmão José? Porque eu semeio a minha gratidão. Enquanto eu semeio, irmão, eu sei que eu vou ter colheita. Sabe quando você vê alguém dentro da igreja, com anos de evangelho, e você vê a pessoa desesperada por alguma situação? Pode ter certeza, irmãos, essa pessoa não tem certeza da semente. E por muitas das vezes a pessoa nem semeia. Agora, quando você vê um doido por aí, com a família toda esbagaçada, chegando dentro da igreja, aí chega alguém e levanta um voto de 300 reais, a pessoa levanta: eu quero. Glória a Deus. Aí você fala: mas o irmão estava falando ontem, estava sem dinheiro. A irmã estava falando ontem, estava desempregada. Olha o que a Fernanda falou aqui. Nem tinha o dinheiro do voto, irmão. Meu Deus. Aí se for olhar para a concepção humana, tem gente que vai ficar bravo com ela. Ganhou dinheiro de presente e vai dar volta na igreja. Glória a Deus. Mas ela sabe quem pode suprir. E quando eu sei quem verdadeiramente supre sobre a minha vida, irmão, não importa o valor da quantia que eu tenho no bolso. Glória a Deus. O que importa é que eu coloco no altar do Senhor.
Eita glória. Obrigado, obreiro. É forte, Deus. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus, Pai. Deus é Deus. Guarde isso no seu coração nesta noite. Enquanto você semear no altar, enquanto você colocar a sua semente diante de Deus, e quando você exercer a sua gratidão por tudo aquilo que Deus já tem feito sobre a sua vida, tenha a certeza, irmãos, que Ele vai continuar suprindo a minha e a tua necessidade. Mas isso é para quem semeia. Eu estou até mal acostumado com isso aqui. Falta R$210 para a parcela do computador. É que a gente pegou aí 6, 7 parcelas aí, que eu nem falei disso aqui. Nem precisou falar de. Eu até esqueci desse ponto aqui. Até o dia 20 desse mês, nós precisamos fechar essa parcela. Faltam só 3, né? Isso, faltam só 3 agora. Mas a gente pagou um monte de parcela aí, você nem comentar disso aqui. Chegava dia 1º, a parcela já estava paga, nem esperava o dia 20. Vamos continuar nessa pegada aí, irmãos? Amém? Por favor, os irmãos podem passar por meu logo. Você que tiver a sua oferta, o seu dízimo, você que for entregar um voto diante do altar do Senhor, você que for ofertar para abençoar aí o pagamento da parcela do computador, irmãos, vem aqui à frente. Abençoa, Jesus. Que você tenha essa certeza no teu coração nessa noite. Santo Deus. Enquanto você for grato a Deus, Ele sempre vai suprir a sua necessidade. Mas eu digo novamente, irmãos, gratidão é você dobrar o joelho e falar obrigado. Graças a Deus. Gratidão é atitude, Abençoa, meu Pai. é se mover. Eu preciso falar isso aqui, meu coração está. Glória a Deus. Glorificado pelo nome. Essa semana eu não trabalhei direito. E eu estava agoniado, irmãos, dentro de casa. E eu vou confessar isso aqui com os irmãos. Eu vi a minha esposa saindo para trabalhar e aquilo me angustiava. Porque eu aprendi diante do altar e eu aprendi a ter mais educação que meu pai me deu. O homem é que tem que suprir dentro de casa, irmão. Glória a Deus. E eu vi ela saindo para trabalhar, pastor, aquilo me angustiava. E eu falei, Senhor, fala comigo. E eu já disse isso aqui, vou repetir de novo. Às vezes quem você quer que fale com você não é quem fala. Às vezes a pessoa que você mesmo quer que fale com você é quem puxa sua orelha. Aí ela do meu lado falou assim, nem parece aquele pregador que prega sobre o fé. Pra mim não está com o nome na cara. Eu achei bom. Até quando, irmãos? Eu estou dizendo aqui, irmão Josiel. Ô, glória. Irmãos, meu casamento foi na base de oferta. Esse carro foi na base de oferta. O último trabalho que eu tive foi na base de oferta. Quando eu fui mandado embora, foi na base de voto e oferta. Glória a Deus. Eu vivo isso aqui, irmãos. Glória a Deus. E até eu fiquei um pouco incrédulo. Fiquei, irmão, vou mentir. E aí, meditando na palavra, o Senhor falou: enquanto você for grato, eu vou continuar suprindo. Glória a Deus. Eu comecei a fazer a contabilidade. Preciso fechar o mês, não. O dízimo na casa do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero só dar o dízimo esse mês. Eu preciso dar algo mais. O Senhor vai ter as contas. E tem parcela do carro. E tem conta de água, de luz, alimentação, internet. Eu falei, Jesus. Enquanto você for grato, eu vou continuar suprindo. Eu tenho dinheiro para receber meu pagamento segunda-feira, irmãos. E eu olhei para aquele dinheiro e falei, Senhor, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, eu vou pagar. Pronto. Aí Deus falou assim, coloca no altar. Glória a Deus. Falei, Senhor, mas eu preciso pagar as contas. Ele falou, coloca no altar. Glória a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer isso. Mas eu já coloquei no meu coração. O dinheiro de segunda-feira não é meu. Ele me mandou, pastor. O dinheiro de segunda-feira é dele. Por que você está dizendo isso, irmão Josiel?
Eu estou dizendo isso aqui é para você mudar a sua concepção. Hoje é dia 1º de junho. Eu não sei quando, irmão, mas marca a data de hoje. Glória a Deus. Até o final do mês eu tenho uma bênção poderosa para você. Por quê, meu José? Porque enquanto o homem falou comigo, eu fiz, o Senhor fez. Mas enquanto ele falou no meu coração, eu não sei o que está acontecendo no mês de junho. Aleluia a Deus. Mas você não vai ver eu passar por essas coisas de cabeça baixa, não. Porque eu sei da gratidão que eu exerço nessa tarde. Eu sei da gratidão que eu coloquei diante de Deus. Isso aqui é para você entender. Deus tem algo sobrenatural para fazer sobre a vida de pessoas aqui. Só que a gente precisa passar por prova, irmãos. A gente precisa ser provado para ser aprovado. Deus está falando de alguém aqui. Eu não sei qual é o aperto que você está passando, irmão. Mas se Deus mandou tu colocar na mão dele, irmão, coloca sobre as mãos dele. Aleluia. Você que quer sua oferta bem pronta, eu quero só orar e pegar o pastor. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido. Que nós vamos mudar a nossa visão e ser um pouco como Ana, Pai. Que nós vamos entregar a Ti, ó Pai, antes mesmo de recebermos. Que nós possamos, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença, ó Pai, com total convicção daquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Eu creio, ó Pai, que estou próximo daquele que faz o bem sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, os irmãos que aqui estão, ó Pai, reconhecem que verdadeiramente podem fazer o bem sobre a vida deles, Senhor. Por mais que a concepção humana, por mais que a nossa visão humana, tudo possa dar errado, enquanto eu for grato, ó Pai, enquanto nós somos gratos diante do Teu altar, eu creio que o Senhor vai continuar suprindo as necessidades, ó Pai, daqueles que aqui estão. Nessa noite, ó Pai, eu sei que isso foi resposta para alguém aqui, Senhor. Que a gente venha se dedicar diante da Tua presença, ó Pai, mediante a Tua palavra, mediante a gratidão que nós devemos ter a tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Eu creio que o mês de junho, ó Pai, é um mês sobrenatural sobre esse lugar. É apenas o 1º dia do mês, Senhor. E eu creio que esse mês será diferente sobre a igreja Filadélfia do Avivamento. Eu quero profetizar não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesse momento, ó Pai, que creem nessa palavra, Senhor. Esse mês será mês de bênção. Esse mês será mês de vitória. Esse mês será o mês do sobrenatural de Deus sobre a vida de algumas pessoas aqui. Eu não sei o que foi que Deus determinou no teu coração, irmãos, para que você coloque mediante o altar, mas não desobedeça uma ordem de Deus. Não é, irmão Josiel, que está dizendo isso aqui. Não desobedeça uma ordem direta de Deus. E você vai ver o que Ele pode fazer na minha e a tua vida sobre esse lugar e diante do altar do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Tomamos os assentos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória. Pegue a sua Bíblia para meditarmos aqui na palavra do Senhor. Eu vou pegar a linha da forma que a pastora dirigiu aqui no início. Depois da palavra, vou ser bem breve aqui, rapidamente. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira é pelas crianças. Pastor, qual o propósito? Batismo com o Espírito Santo. E o segundo é sobre os adultos. O culto tem um título, né? Encontro com Deus. Então, todo culto tem que ter esse, mas quando há um titulado, um exemplo, o culto é de curas. Aí eu tenho que ir para a igreja com a minha intuição que o Senhor vai curar hoje. Ele vai me curar. O culto é voltado para finanças. Nossa, eu vou para aquele culto hoje, Deus vai falar comigo, vai dar finanças, vai multiplicar, tal. Aí tem que ir com essa concepção. Amém, irmão? Aí é o culto do renovo, eu vou para o culto hoje, eu quero que Deus me renove e tal. Então a gente tem que ter essa concepção sempre que vai no culto. E quando tem um título para aquele culto, aí você vai para aquela noite, na tua vida, com aquele propósito. Quem entendeu, diga amém? Amém. Então pegue a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 e o verso 49. Os pais chegando nele. Estou quase chegando nele. Todos encontraram a Lucas
antes de lermos o texto, eu quero contar, eu quero numerar aqui no nosso meio quem são as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Aquelas pessoas que falam em língua estranha. Eu quero contar esse lado aqui primeiro. Levanta a mão. 2 pessoas. Aqui atrás de mim, só 2, a pastora não é não. Ela vai 5. 5. A Ania também, ela vai 6. Eu quero contar esse lado aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em língua estranha? 6, né? Eu vou contar ali mais 3. 9. Tem mais uma porta? 10. 10, né? Então deixa eu chutar. Eu acredito que tem mais de 30 pessoas aqui. Tem ou não tem? Me ajuda aí. Tem. Vamos chutar 30. Se é 10, pastor Miguel, não é a minoria. A maior parte não é. Você vai entender no decorrer da administração. Diz assim o texto, somente um. E ele sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Repita essa palavra comigo assim: é a vontade de Deus, que todos nós sejamos batizados no Espírito Santo. Diga assim: é da vontade de Jesus Cristo que todos nós sejamos batizados no Espírito Santo. Agora a terceira pessoa que fala assim, né? A terceira, diga assim: é da vontade do Espírito Santo que sejamos batizados por Ele. Porque o próprio Jesus deixou essa incumbência. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Olha aqui, não ficarão sozinhos. Peraí, um filho órfão de pai quer dizer que ele não tem pai. Um filho órfão de mãe quer dizer que ele não tem. Peraí, ele vai dizer assim: olha, vocês não irão ficar órfãos. Então ali Jesus não fazia apenas um papel de mestre, de senhor, de discipulador, ele fazia um papel de pai também. Ele estava ali. Ele disse: olha, vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos, não vão ter ausência de um mestre, porque ele enviará outro semelhante a mim, igual. E onde vocês estiverem, ele vai estar também com vocês. Assim como ele, Jesus estive, ele também vai estar. Olha que coisa linda. Muito lindo, né? Porém, nós vamos ver essa promessa se cumprindo. Porém, preste bem atenção, que há uma condição. Olha a palavra, Diego: condição para mim ser batizado. Segunda palavra que eu vou usar aqui, ó. Primeiro, existe uma condição. A segunda palavra que eu vou usar aqui, por quê? Terceira palavra que eu vou usar aqui, para quê? Qual a finalidade? E aí a gente precisa entender isso. Porque ainda há outras pessoas que ela entendem o seguinte: é só para falar em estranho, eu nem quero. Só essa bobagem aí, isso aqui já é um pecado. Não. Por que nós precisamos receber? Para que finalidade? Peraí, se é vontade de Deus, eu quero ouvir agora primeiro glória. Se é vontade de Deus, então eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Então olhe para essa primeira pessoa e diga assim: é da vontade de Deus que você e eu sejamos batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória! Não é selado. Você é selado quando você aceita Jesus. Quando você nasce de novo, você é selado. Ah, eu vou orar para Deus dizer: ah, não, você já aceitou, já fica selado. Sem esse selo, nenhum de nós chegaremos no céu, na glória. O céu é o passaporte, é uma ponte. Então, nós precisamos entender às vezes um pouquinho sobre isso. Por que eu preciso?
E a vontade de Deus, eu aprendi que a vontade de Deus é boa. Alguém entendeu e outros não. A vontade de Deus é boa e é agradável. E não está dizendo que se nós formos batizados no Espírito Santo, é bom demais. Diga assim, o derramar de Deus. É o derramar de Deus. Olha o que ele disse para um povo: ficai. Vamos, como se diz, intitular principalmente os discípulos. Eles aprenderam, foram alunos, aprendizes, tiveram uma escola com Jesus Cristo. Não existe outra melhor. Ser ensinado pelo próprio Jesus, sim ou não? Coisa linda. E aí ele chega, olha aqui, ó. Foi a única vez que Jesus falou. Só tem essa fala durante o ministério, só tem essa fala. Que fala? Atos dos Apóstolos 8. Ele disse: sede minhas testemunhas. Porque primeiro ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele continua: ser-me-eis testemunha aqui em Jerusalém, ali em Samaria, mais acolá a Judéia, e depois em todos os confins da terra. Então olha aqui, ó. Jesus disse assim: olha, sabe por que vocês precisam ser batizados no Espírito Santo? Para vocês morrer sem negar Jesus. Segundo, sabe por que vocês precisam ser batizados no Espírito Santo? Para pregar com autoridade. Terceiro, vocês precisam ser batizados no Espírito Santo para testemunhar o Jesus Cristo. E aonde está isso? Se você ler os 28 capítulos de Atos do Espírito Santo, porque intitulado com Atos dos Apóstolos, meu irmão, são Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. O Espírito Santo não estava atrás, o Espírito Santo estava na frente. Quando um homem e uma mulher falava, era o Espírito Santo falando. Quando um homem e uma mulher profetizava, era o Espírito Santo profetizando. Quando um homem e uma mulher levantava a mão e põe as mãos, era o Espírito Santo trabalhando por intermédio de um homem e de uma mulher. Mas vai uma palavra bem boa para você da glória a Deus. Diga: nós precisamos ser esse intermédio do Espírito Santo. Olha para alguém de novo e diga: nós precisamos ser essa ponte, nós precisamos ser essa mão, nós precisamos ser esse instrumento, nós precisamos ser esse vaso, nós precisamos ser. Aleluia! Deixa eu ver se alguém se intitula nessa noite do Senhor. Eis-me aqui, ó glória, sinto a graça dele por meio dessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor eterno. E aí ele diz o seguinte: ficai. No mínimo essa semana. Domingo é o culto com o Espírito Santo. É o seguinte: eu tenho aquele costume de se preparar de uma forma melhor no culto ou na semana que antecede a ceia. Aí, peraí, essa semana, o culto em busca do Espírito Santo, o culto com o Espírito Santo é o seguinte: eu não vou me preparar, eu vou me preparar antes, para eu chegar lá preparado, aberto, vazio. Vai ser mais fácil para mim receber o renovo. Quem está entendendo? Vai ser mais fácil para eu ser renovado. E se você não é batizado, vai ser mais fácil para eu ser batizado no Espírito Santo. Então, eu vou passar durante a semana toda em preparação para aquele dia ser inesquecível, para que aquela noite seja algo sobrenatural na minha vida, para que aquela noite eu sinta algo que eu jamais senti. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E aí você passa a semana com essa concepção na sua mente. Aí Jesus disse: ficai em Jerusalém. Só que Jesus não disse assim: olha, ficar em Jerusalém, orando, jejuando, clamando, chorando, até que você seja revestido. Ele disse: ficar em Jerusalém. Aí eles foram e disse: olha, ele tinha morrido, todo mundo morreu, ficou ali naquele cenário. Interessante que em Atos 1, 14, se não me falha a memória, ou 15, eles estavam ali
aparecem alguns nomes dele, de mulheres também. Interessante que eles estavam ali orando, pastor. Só para o pastor Miguel entender. Eles estavam ali orando. Tinha oração e tinha choro. Tinha súplica. E segundo as nossas contas, eles estiveram ali por 7 dias, escondidos ali naquele lugar. Foi 7 dias de culto. Aí tem 3 cultos durante a semana, o que a gente acha muito. Foram cultos todos os dias. E não era apenas um culto, meu irmão. Eles amanheciam o dia começando, congregando, cultuando, e terminavam o dia congregando, cultuando, orando. Ô gente, olha aqui para mim, por favor. Eu quero dizer para você que era impossível, gente. Alguém está se consagrando daquela forma, aleluia. Quando vai sair daqui dizendo, eu preciso me consagrar, eu preciso crescer mais, eu preciso buscar mais, ou então tu vai deixar o coração, como eu falei nessa manhã, e dizer isso para mim não tem nenhum valor. Era impossível. Da forma que eles estavam fazendo ali, ao cumprir o dia de Pentecoste, todos eles vão ser batizados. Se eles não estivessem fazendo o que eles estavam fazendo, aí sim. Se alguns estivessem fazendo, outros não, o texto ia dizer, e alguns foram cheios do Espírito Santo. Todos eles estavam fazendo. Todos eles estavam orando, jejuando, estavam clamando, todos. Está escrito isso na Bíblia, não é coisa da cabeça, está escrito. Diz a Bíblia que em Atos 2, está dizendo lá, né? Que de repente, porque cumpriu o seu dia. Chegou o dia de. Que dia passou? 50 dias depois da Páscoa. Cumprindo o seu dia, chegando o dia da colheita, da festa, uma das 7 principais. Chegando o dia, olha o nome logo, colheita. Então, para você dar glória a Deus, eles iriam colher, porque 7 dias eles tinham semeado. Como eu ouvi glória mais forte. Então, agora chegou o dia, não estou falando da festa das sementes, não, eu estou falando no sentido literal e espiritual. Agora eles iriam colher o que eles estavam semeando, dias de oração, dias de jejum. Lá vai uma palavra para alguém aqui, no sentido espiritual. Vamos lá, se você tem sido alguém que tem semeado através da tua semente em lágrima, em jejum, em oração, em consagração, para Deus te levantar, para Deus te ungir mais, para Deus te capacitar mais, para Deus te dar autoridade. Ô moça, isso aqui é inevitável. Se você tem plantado, chegará o momento que o Espírito Santo de Deus irá em você te recompensar sobre essa talvez nessa noite. Então dá um prato de glória a Deus. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Se nós estivermos alinhados com a vontade dEle. Então, pela segunda vez, olha para mim, comece a se alinhar com a vontade dEle, e Ele vai começar a cumprir, aleluia, as promessas dEle na sua vida. Primeiro, derramar em Atos. 2, estão todos reunidos ali, em um mesmo lugar. E de repente, sabe o que a gente aprende aqui? Que a gente não escolhe o lugar para ser renovado. A gente não escolhe o lugar para ser batizado. A gente não escolhe o lugar para receber uma autoridade de Deus. E aí eles estavam ali. E de repente veio. Mas olha aqui para a gente aprender um pouquinho, para você entender que que posteriormente, depois, ele já estava pregando. Primeiro se destaca, ele estava pregando. E na pregação dele, primeiro 3.000. Primeiro ele já ganha uma multidão de almas. Aí Jesus ele olha na ótica e diz: para isso acontecer, alguém tem que estar cheio. Para isso acontecer, alguém tem que ter autoridade suficiente para quando liberar a palavra ir lá no profundo da alma daquela pessoa. Aí ele disse: então é o seguinte, eu já preparei ensinando, agora eu vou dar a parte espiritual, primeiro teórica, agora espiritual.
Aí diz o seguinte, que agora eles ouvem um vento, um som veemente e impetuoso, que ele vem naquele ambiente. Eu assisti no YouTube aí um vídeo muito forte, né? Meu Deus do céu, aquele barulho, aquela chama, onde eles são cheios, coisa muito linda, muito linda. E de repente entrou naquele ambiente, meu irmão, e de repente houve aquele barulho. Não, você está no lugar errado. De repente, pastor Miguel, começou um barulho doido. Começou uma barulheira naquele ambiente. Sabe por quê? Olha pra cá, porque não dá para falar em nome estranho, meu irmão, assim. Não já bateu os amigos. Não, meu irmão. É o falar, que é uma evidência do batismo do Espírito Santo. O falar em línguas. De repente, uma língua. De repente, usando a autoridade espiritual. Jesus. É só para quem quer. Olha aqui, ó. Segundo ponto, para quem quer. Terceiro ponto, para quem está disposto. Olha aqui o resultado. Primeiro foi pregar, né? Ganhar almas. Terceiro, ou perdão, segundo, a dos três. Quem está cheio, pastor? Ele quer cultuar. Ele quer congregar. Ele quer orar. Aleluia. Levanta cedo no domingo, vai em direta. Levanta cedo no domingo, é uma vez só por mês, ó, abençoado.
Esse benefício não vai ser para mim, pastor, vai ser para você mesmo. Não vai ser para me encher, vai ser para te encher. Não vai ser para me capacitar, vai ser para te capacitar. Olha aqui. Mas ficar horas sem comer. Meu Deus. Você quer mais de Deus? Então dê mais para Ele. Estava cheio. Cheio. Quando o camarada está cheio, pastor, ele pode estar com dor nas pernas. Trabalhou igual um burro de carga naquele dia, 12, 13, 14, 15, 16, aqui, ó. Mas nem tudo. Ele disse, rapaz, eu estou cansado pra caramba. Mas sabe que eu estou com a vontade de estar na igreja. Mas sabe que eu estou com a vontade de louvar, de adorar, de ouvir aqueles louvores proféticos do grupo Filadélfia, de ouvir aquela banda, aquela pastora barulhenta, aquela pastora, sei lá o que, auxiliar, não sei o que. Não quero não, eu estou com a vontade de estar no carro. E quando a gente começa a se dizer, ele está cansado fisicamente, está moído, mas o Espírito vai dizer, eu preciso de alimento. Ei, moço, se o nosso corpo físico precisa de alimento, imagine o teu corpo espiritual, por meio do Espírito Santo, está dizendo, eu também preciso, eu estou com fome, eu estou com sede. Aí você diz, eu preciso hoje recarregar as minhas baterias espirituais, para levantar no dia seguinte, ali elétrico, para levantar no dia seguinte, dizendo, o dia continua. Ei, mas as coisas não dizem de não, mas as coisas não estão indo de mal pior, mas eu estou cheio do Espírito Santo. O que me faz perseverar não é ter dinheiro, o que me faz perseverar não é ter uma família estruturada, o que me faz aleluia, perseverar não é ter uma bela casa, não, o que me faz perseverar não é o melhor carro do ano, o que me faz perseverar não é ter as melhores roupas, não, o que me faz perseverar não é ter o melhor salário, o que me faz perseverar não é ter um carro do crédito com limite infinito, não, sem limite. O que me faz perseverar é o Espírito Santo. Ele na minha vida, na tua vida, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Então, que mais essa pessoa perseverar é o Espírito Santo. Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Então, levanta a tua mão, enche o teu pulmão para mim, glória a Deus. Lá vai ele. Cheio. Aí já estou cheio hoje. Se eu faltar o culto, não tem problema. Hoje eu nem vou, estou cheio. Estavam cheios. 9 horas. Estão indo para mais um culto de oração. Esse molinho, por favor. Deixa eu descer mendigo. Esse molinho, por favor. Esse molinho, por favor. Esse molinho, por favor. Aí lá vai. Lembra de uma palavra. Aí eu não sei por que eu estou falando isso. É só estudar que você vai aprender. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo me trouxe a memória. Peraí, eu lembrei que Jesus falou que quem cresce nele faria obras maiores do que a dele. Peraí. Jesus levantou paralítico, cego, coxo. Aí eu acredito quando a carne quis dar um passo adiante, o Espírito Santo, o medroso, sou incrédulo, libera a palavra. A palavra de novo. Libera a luz. Libera a vida. Só libera uma palavra. Quem faz não é o homem, é o Espírito Santo. Glória. Ah, meu Deus do céu. Tu pode até falar, mas através da tua fala, meu irmão, e se o super espiritual sobrenatural olha para quem bonito do lado e diz ainda que você não acredita em você mesmo, o Espírito Santo que está em você, ele acredita. Agora ele olha para ele, fixa os olhos, meu irmão, os olhos fixados, já estava vindo uma ligação do céu
eu fico em dúvida, eu vou orar um pouco mais e jejuar. Deus, confio. Aí eu fico com medo, para não ser da carne, né? Eu digo, sim, levanta a outra aí, porque o vazio está um pouco de medo. Estou meio assim. Eu falo isso, levanto, meu irmão. Aí eu falo na mente. Já aconteceu várias vezes. Aí Deus já está levantando, eu falo, rapaz, porque na verdade eu vou vaso covarde. Mas é melhor você fazer assim do que você falar que não ser Deus. Quem está entendendo? É melhor você fazer isso. Isso aqui é temor. Não é qualquer coisinha. Ei, que te digo? Esse que Deus está dando, que Deus está falando, eu não sei o quê. Irmão do céu, aí tem que ser muito prudente. O Espírito Santo de Deus. Aí eu volto aqui. Aí de repente ele estende a mão. Sabe por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo não fica, eu estou com tanto medo de fazer a obra. Eu estou aqui, mas com tanto medo de pregar nesse cara que está tremendo. Por quê? O microfone, vai receber o Espírito Santo e quando assim, vamos pegar o microfone, vai se pega. E você pega na mão de alguém, vai ser uma força. Que é isso, pastor? O Espírito Santo. Aí ele disse, vem aqui, pastor, desce aqui. Senta aqui, senta aqui. Aí ele vai passando, pode sentar aí. O que ele faz? Pedro está de pé. Diga, Pedro está de pé. E o que Pedro queria? Deixa eu ver se alguém entende. A palavra correta, mas tem uma palavra mais forte. Pedro está de pé, cheio. O que ele queria? Que ele estava olhando aquela pessoa na situação, que ele estivesse também de pé. E a unção de Deus derrama sobre a vida de um homem e de uma mulher é para colocar outras pessoas de pé. Eu estou olhando para pessoas aqui nessa noite que já receberam alguns uma ativação, um derramar do Espírito Santo para quê? Para ele chegar e dizer, ele se coloca de pé também. Oh glória! E quando ele pega a mão, o homem fixa os seus apegos, os seus tornozelos, as suas pernas. E diz a palavra, ele começou a pular, ele começou a fazer prova, deixa eu fazer prova mesmo. Se eu estou curado, ele começou a correr, ele começou a correr de lá para cá, dali para cá. Ele diz a Bíblia, ele entrou no templo morrendo, adorando e louvando a Deus, dizendo a pessoa ali na porta, vamos pregadores entram ali, vamos levitas entram ali, vamos sacerdotes entram ali, mas um dia entregou esse discípulo que não tinha uma credencial, não tinha uma carteira de pastor, não tinha uma carteira de apóstolo, não tinha uma carteira de evangelista, e muito menos de diácono, mas entrou no fogo cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Terceiro, o derramar. Aleluia, Deus. Esse homem entrou. Esse homem estava orando e jejuando. Olha que a preparação, a preparação. Antes, ele estava fazendo o quê? Orando e jejuando. E aí, de repente, ele teve uma visão. Mas por que eu não tenho visão? Não tenho preparação. Por que eu não tenho revelação? Não tenho preparação. Estava orando e jejuando. Quem passou? Cornélio. Está. E o que acontece? Ele recebe aquela visão, Deus fala com ele, manda ele buscar Pedro, que Pedro iria falar, iria dizer o que ele precisava ouvir. Mas para você entender que nós vimos aqui que ele responde nossas orações. Eu já volto para esse texto. Esse homem aqui, ele é curado, de repente, basta Pedro e João no tribunal, sendo acusado. Aí ele começa a esclarecer
sentindo ali no coração dele uma vontade tão grande de orar de novo. Aí ele vai orar. Ele vai orar, pastor, ele vai orar. E quando ele ora, ele diz: ah, Senhor, enquanto isso tem em tuas mãos para curar, para fazer milagres, prodígios e maravilha, diante das acusações. Olha o que ele diz: concede-nos. Ele estava pedindo: concede-nos, para que nós anunciemos a palavra com ousadia. Irmão, isso aqui é ambição espiritual, é sede espiritual, fome de Deus, irmão. Os camaradas estavam cheios, mas olha o que eles fazem: Senhor, concede-nos. Nos dá, se eu nos dá mais um pouquinho. Ele diz o texto, pastor Miguel, que veja, que quando ele falou a última palavra que selou os lábios, fez assim um ouvido. Literalmente, só em Atos 16 aqui, aí aquele lugar lá, aí o Espírito Santo veio. Naquele vermelho, e aí eles foram impactados de novo pelo Espírito Santo. Está vendo? Olha aqui a necessidade de fazer a obra, mas embaixo do poder do Espírito Santo. Está entendendo? E quando sai da casa do Cornélio, mano, chama Pedro. Eu tenho aquela visão, aqueles animais, mas vamos só chegar nesse ponto aqui. Quando ele chega lá, Cornélio conta para ele o sonho que ele teve, a visão, a revelação, tá bom. E aí Pedro começa a testemunhar. Olha o sermão de Pedro: a testemunhar de Jesus. Começam a falar sobre Jesus, ministra dele, a obra, a morte, e começam a falar ali, gente. De repente, olha como isso aqui é interessante. O que eu falei? Ele estava orando e jejuando, dando esmola, ofertando, estava se preparando, estava sensível. Aí ia ter um culto. Quem já teve um culto no lar aqui? Levanta a mão. Um culto no lar, oh, coisa linda. Olha aqui, ó. Aprenda esse mistério. Quem já fez, parabéns. Quem não fez, faça agora. Daqui por diante. Olha só, vai vir um pastor aqui na minha casa trazer uma palavra. Aí ele vai fazer um culto aqui. Aí ele começou, aí isso na Bíblia, irmão Cristiano, começou a convidar os parentes, os íntimos, os vizinhos, começou a convidar uma multidão de pessoas. Quando Pedro chega ali com alguns, estava cheia a casa, irmão. Todo mundo esperando. E aí Pedro começou a falar daquela forma mansinha sobre Jesus, irmão do céu. Por isso que a gente falou que você vai lembrar que a autoridade não é grito, né? E Pedro ali falando mansamente sobre Jesus, de repente, o derramar do Espírito Santo veio. Mas por que, pastor? Tem duas objeções aqui. Primeiro, a palavra, por quem estava liberando, estava cheia. E os ouvintes, irmãos, estavam sensíveis, estavam abertos para a palavra. Tinha aqueles que estavam diante do coração, meu Deus, era só que estavam fósforo assim que o povo pegava. Quando Pedro estava ali, meu irmão, de repente o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles ali. E diz o texto que todos eles, mais uma vez. Mais uma vez. E a gente termina. Porque o horário acabou. A importância, pastor, a importância de receber. Fique de pé em nome de Jesus. Quando os primeiros discípulos foram selecionados, escolhidos, homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Bastaram, irmão Felipe. Olha aqui, um diácono somente. Ele está pregando. Sinais estão acontecendo. Curas estão acontecendo. Milagres estão acontecendo. Diga por quê? Não está fraco. Diga por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha aqui que eu aprendo. O homem, eu estou vendo minha sombra aqui. Bem apagado, eu estou vendo. O homem cheio do Espírito Santo vai passando. Aí tinha um leproso lá. De repente, o corpo daquele homem vai sendo limpo, literalmente. Lá vai passando. Tinha um coxo do lado, só sombra, meu irmão, ia passando aqui, ó. E de
aquela pessoa começava a se levantar e se colocar de pé. Porque, pastor, o homem estava tão cheio de Deus que até na sombra tinha unção. Até na sombra tinha unção de Deus. E a igreja de hoje? E a igreja de hoje? E nós hoje? Lá vem o casal ofertar a Deus. Quando chega o esposo na frente, diz: "Ô pastor, eu fiz um voto com Deus, se eu vendesse a propriedade, eu ia, isso no coração, né? Que eu ia dar tudo para Deus." Vendeu. Quando ele vendeu, aí já pensou diferente. O diabo agora fala na mente dele: só dá a metade. O voto, o valor é muito alto, dá só a metade. Aí ele disse: "Não, dá depois." Quando ele chegou na frente, que veio trazer, o Espírito Santo traz a revelação. Você não mentiste ao homem, mas ao Espírito Santo de Deus. É o que aconteceu com o Fernando. Caiu no meio do culto da congregação. O que aconteceu com a mulher? A mesma coisa. A mesma coisa. O que nós aprendemos aqui, que nós precisamos, pastor Miguel, nós falamos do fundo, ou seja, nós precisamos viver esses últimos dias, essas experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu fecho a minha Bíblia aqui. Saulo estava em casa, era uma preparação. Começou a orar e jejuar. Aí ele disse: "Ananias, vai até a rua chamar ele. Porque lá tem um homem já jejuando 3 dias. Está orando e jejuando. Vai lá para quem põe as mãos." Meu Deus. Cadê as crianças? Quem tiver aí, as crianças, você tem pouca. Pode chamar para cá rapidamente. Pode falar para te trazer todos aqui. Olha aqui. Aí Ananias vem, entra no quarto. Aquele homem, gente, está muito sensível. Gente, para receber o renovo do Espírito Santo, tem que haver uma preparação antes. Para receber o batismo do Espírito Santo, tem que haver uma preparação antes. Para receber o revestimento do Espírito Santo, tem que haver uma preparação antes. Quando aquele homem entra naquele ambiente e diz: "Olha, o Cristo, Deus que apareceu para você, o meu meio Damasco, me enviou aqui, para que ele põe as mãos." Olha aqui, meu irmão, para que ele põe as mãos, para que você veja. O mesmo apóstolo chega em Atos 19, ele chega lá e diz: "Ei, já recebeste o Espírito Santo?" Discípulo, obreiro, Espírito Santo, nem ouvimos falar nele. Paulo disse: "Mas o batismo que vocês são batizados, nós somos batizados com o batismo de João Batista, batismo do arrependimento." Olha aqui, ó. E isso aconteceu com Pedro e João, e aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele disse: "Espera aí, vem cá." Quando Felipe pregava, o povo se converteu. Aí os apóstolos disseram: "Olha, o povo se converteu, peraí, mas não tem nenhum lá mais com o Espírito Santo." Aí desce para lá Pedro e João, desce lá, começa a orar e pôr as mãos. E todos foram batizados. Olha aqui o pastor dizendo: "Olha, eu quero que todos sejam batizados." Quando o apóstolo chega lá e diz: "Você aceita Jesus? Olha, você tem Jesus, já fiz o curso de discipulado, já tenho um curso de médico, bacharel em teologia, eu tenho toda a formação técnica, mas você vai ter o Espírito Santo?" "Não." "Vem cá." E pôs as mãos. Pôs as. E o que aconteceu, pastor? Todos. Diga todos. Traga as crianças aqui na frente rapidinho, porque o pastor ainda vai levar a pastora no trabalho. Então eu não posso nem passar uma hora aqui, senão qualquer. Vem. Cadê as criancinhas? Traz as criancinhas aqui. Traz as criancinhas em nome de Jesus. Todas elas, os pastores, vem. Em segundo lugar, todos os obreiros em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Traz todas as criancinhas aqui, pastor Miguel, unge aí, todos em nome de Jesus, e assim criação, né?
E as criancinhas dos crianção, que é isso, pastor? Em nome de Jesus Cristo, oh glória, oh glória, oh glória, oh meu Deus do céu. E os obreiros desse outro lado aqui, oh meu Deus do céu. Poxa, só tem uma obreira? Não, calma, irmão. Eu quero todos os obreiros desse lado aqui, irmão. Em nome de Jesus. Tem obreiro aqui que já foi batado com o Espírito Santo. Tem obreiro aqui que está mais enferrujado do que, sei lá, meu Deus, daquela panela lá que já está uma estação desse tamanho, meu Deus do céu. Em nome de Jesus Cristo, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. Cadê o resto? Preciso deixar a porta aí rapidinho. Venha para cá, vem correndo em nome de Jesus. Vem para cá nessa porta aí. Em nome de Jesus. Eu estou olhando a porta aqui, eu estou olhando. Um minuto, Manete. Vem, irmão, vem. Porque essa pessoa pensa assim, eu não sou consagrado. Meu Deus do céu, você não consegue cair isso aqui agora, acabou. Não, se você faz qualquer coisa na igreja, se você faz qualquer trabalho na igreja, você é um obreiro. Ali você não foi separado para aquilo. Mas você faz, oh glória. Pastor, então, hoje todos eles aí, o sermão estava tão vivo no meu espírito, eu queria transmitir ele todo. Mas eu não queria só um simples, eu queria fazer uma ministração, o ano inteiro, no meu espírito. Era fazer uma ministração, porque o pastor vai trabalhar agora, se não fosse, nós íamos ministrar sobre vocês, cada um aqui, nome de Jesus. Hoje. Tira o bolso, pelo amor de Deus, agora. Posso um sorriso, o Espírito Santo agora. Alegria, oh meu Deus, é isso. Nossa alegria, né? Em nome de Jesus Cristo, agora eu quero encher aqui. Oh, bendito seu nome, Senhor, e as mãos aí, todas vocês aí. E as mãos, irmão. Oh, glória, dá a mão. É me dá, em nome de Jesus. Dá a mão aqui, Santo de Deus. Um minuto, eu não vou passar de um minuto, não. Um minutinho, eu vou fazer essa oração, um minuto. Você é obreiro, você é chamado, um operador, uma obra de Deus. Pastor, já sou batizado, mas faz tempo que eu não sou renovado. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo. Mas esse momento que eu me dá lá, um minuto, a falar com o Espírito Santo e dizer, Senhor, eu preciso dessa graça para continuar andando, para continuar pegando, para continuar visitando as casas, Senhor. Eu não quero entrar ali vazio, eu não quero entrar ali em qualquer maneira, eu não quero ser um obreiro espectador de banco, Senhor, eu quero ser um obreiro, eu quero que seja uma referência ao dia nesse momento, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Você que se sente muito gelado, muito gelada, você que se sente muito duro, fechado, diga nessa noite para o Espírito Santo de Deus, diga para ele, Senhor, quebra, Senhor, essas correntes na minha vida espiritual, na minha chamada, peça para ele nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que ele possa destravar a tua chamada, a tua vocação. Peça para ele nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para ele te levantar a tua autoridade e graça em nome de Jesus Cristo. Quem acredita, diga glória a Deus. Quem acredita, aplauda o Senhor nessa. Eu confesso com os irmãos, porque minha vontade era ministrar em nome de Jesus. Agora todos vocês da igreja, coloquem a mão na cabeça. Todos vocês coloquem a mão na cabeça. Coloquem a mão. Eu vou orar e você só vai concordar. Ninguém vai pedir nada. Eu vou só orar aqui e você vai concordar. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, Senhor, quantas vidas, mentes, Pai. A questão com a sua mão direita sobre a sua cabeça.